Vamos falar agora sobre os elementos, então, que Deus nos deu a cada um de nós. Se você é um cristão, alguém que nasceu de novo, você entende a ideia, o ensino bíblico de João capítulo 3, do novo nascimento. Você tem uma experiência de entender o Evangelho, a obra de Jesus na cruz. Então você é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, tem na sua natureza os dons espirituais. E nestes dons, então, é que você vai receber este presente. Dom e dádiva é presente. É algo que é oferecido de graça, não é comprado, não é conseguido através de algum esforço humano, mas é um dom. A Bíblia diz sobre dons espirituais que, porém, cada um tem o seu dom que Deus lhe deu. Pode ser um, pode ser dois ou três. O importante é que cada um recebe pelo menos um dom de Deus. Esta é a verdade bíblica. Geralmente nós pensamos ou temos mais no nosso conhecimento, ou ouvimos falar mais, sempre daqueles dons espetaculares, como sinais, curas, línguas, profecia. E todos eles são exaltados de uma maneira tal que parece que são os únicos dons espirituais. Mas se você ler Romanos capítulo 12, você vai ter outros dons. 1 de Pedro capítulo 4 também tem outros dons. Tem o dom de presidir, tem o dom de ensinar, o dom de ofertar. Enfim, há diversos dons. E para alguns até tem dons que Deus dá que nem aparecem na Bíblia. Eu não sei se isso é uma verdade ou não, mas o importante é que todos os dons que estão nas Escrituras são possíveis de serem recebidos, ou Deus dá a quem ele achar mais interessante, ou ele entender quem vai ter a capacidade de desenvolver. Agora cabe a mim entender essa realidade. Eles estão aí, em você. Você precisa descobrir. Os dons mostram, então, o plano de Deus para minha vida. E quando eu falo plano de Deus para minha vida, eu não me refiro somente aos dons espirituais, também incluo as habilidades. Então, meus dons mostram o plano de Deus para minha vida. Então, Deus não vai dar um dom espiritual que você não vai ter nenhum interesse em desenvolver. Eu entendo que até o interesse em desenvolver você vai ter. Meus dons mostram meu valor pessoal e são a base para a autoestima. E a autoestima não é orgulho, é reconhecer, primeiro, que tudo vem de Deus, e em segundo lugar, de que eu posso ser usado por Deus com alguma capacidade. Então, quando nós falamos de autoestima, algumas pessoas pensam que nós estamos falando de orgulho, nós que somos mais. Quem tem uma autoestima saudável entende aquilo que Romanos capítulo 12 diz, que nos foi dado segundo a graça, que nós devemos pensar com humildade segundo a graça. Isto é, eu preciso pensar com humildade. O que é pensar com humildade? É pensar de que eu sou bom nisso e eu sou não bom, ou pouco bom, ou nada de bom em um outro. Que eu posso fazer tais e tais coisas porque sou capacitado e posso não fazer tais e tais coisas porque eu não sou capacitado. Então, os dons mostram então que a minha base de autoestima está com a graça de Deus. É aquilo que Deus me deu pela sua misericórdia. Por isso que é dom, é presente. Carismata, que
traduzo eu como o efeito da graça de Deus. Então, os dons é feito da graça de Deus, não são efeitos da minha, os dons não são resultado ou efeito de oração, de busca, mas da graça de Deus, que começa quando eu encontro a pessoa de Jesus. Meus dons também são chaves para realização na vida. A glória do meu Pai de Jesus é conhecida por meio dos frutos que vocês produzem e assim vocês se tornam meus seguidores. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, os dons são chave para que a minha vida seja frutífera. A ideia de frutos aqui, para alguns, frutos seria pessoas convertidas, discipuladas. É possível. Para outras, seria pessoas que tenham aquilo que Gálatas capítulo 6 fala sobre o fruto do Espírito. Independente das interpretações, uma coisa é certa, que a glória do meu Pai é conhecida por meio dos frutos que cada um de nós produzimos. Então, o importante, então, é que se Deus me deu ou me tornou uma ferramenta da sua vontade, do seu plano, eu devo realizar algumas ações, atividades e dar frutos. Se você acha que é pessoas convertidas, amém. Se você acha que é o caráter, amém. Mas o importante é que você entenda que você tem dons espirituais que estão a serviço da Igreja de Jesus. Os dons são, lembre bem, os dons são pessoas que foram possuídas pelo Espírito Santo e estas pessoas foram dadas ou entregue à igreja, não a uma denominação, a um pastor, nem a pessoa mesma é dona do dom. O dono do dom é Deus, e ele coloca esse dom, que chama-se fulano, numa igreja, e nessa igreja, então, ele deve trabalhar. Essa é a compreensão que nós temos dessas escrituras e que a Bíblia nos mostra. Outra coisa que nós temos que pensar, o que vamos fazer, então, com esse dom? O que quer que Deus quer que eu faça? Se ele me deu dom, o que eu devo fazer então agora, se Deus me deu dons, habilidades? Então, o que Deus quer que eu faça com os meus dons? Primeiro, descubra-os. Procurem ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. 1 Coríntios 14, no primeiro versículo. Então, descubra-os. E neste curso nós queremos desenvolver essa facilidade de descobrir os dons. E eu estou agora à sua disposição para uma mentoria. Você entra em contato comigo para você ser ajudado na descoberta desses dons. Então, no final, na última aula, darei maiores orientações sobre esta mentoria, que deve durar uns 45 minutos, pode ser 1, 2, 3, 4 vezes, dependendo da sua necessidade. Porque é importante para a sua igreja que você descubra, então, os seus dons. Nós já fizemos isso. Se você visitar o meu site, você vai ver o testemunho de pessoas que foram mentoreadas, ajudadas exatamente nesta questão para a descoberta dos seus dons, se é pastorado, se é missionário, se é uma profissão, enfim. O importante é que nós procuremos ter esses dons espirituais e especialmente descobrir esses dons para si também anunciar o Evangelho. Segunda coisa é desenvolver os dons. Paulo escreve a Timóteo e diz: não descuides do dom que você tem, que Deus lhe deu. Desenvolver não significa ganhar outros dons. Desenvolver é saber de que você tem um dom, X, Y, e você vai usar as ferramentas que a sua igreja, as circunstâncias, os treinamentos, a Bíblia ensina para você desenvolver os dons, para você ter esse desenvolvimento cristão e edificação da igreja. Efésios capítulo 4 diz que
O pastor, mestre, está ali para capacitar as pessoas, para que estas pessoas edifiquem e desenvolvam, então, a Igreja de Jesus, o ministério do santo. E, em terceiro lugar, use-os. Né? Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. 1 Pedro 4,10. Você tem que dizer ao seu pastor, pastor, eu tenho isso, vontade. O seu pastor vai ter o serviço, o ministério, e precisa ter a capacidade de conduzir você através dos dons. Não há liderança, não há pastor que não vai gostar mais do que de achar os seus membros da igreja. Diz, pastor, eu tenho esse dom e gostaria de trabalhar. O trabalho vai ser desenvolvido graças aos seus dons. Eu recomendo não aceitar aquilo que você não lhe é feliz, ou não lhe torna feliz. Isso me lembra de uma visita que eu fiz, né? 2 visitas, uma aqui e outra em outro país, onde 2 pessoas de 2 formas diferentes encararam o desafio do trabalho da igreja. Um homem diz, pastor, não me convide a trabalhar porque eu estou cansado. Aí você não pode fazer nada. E outra pessoa, outro membro de uma igreja, me diz, pastor, o senhor quer ver a minha esposa feliz? Então, que ela faça isso. O senhor quer me ver feliz? Então, o senhor me deixe fazer tal coisa. Isso que é bom, quando a pessoa é feliz fazendo aquilo que ela gosta, que ela é apaixonada. Então, lembre lá das 3 perguntas, já começam a ser respondidas essas perguntas. O que, onde e como. Né? O que, vou fazer alguma coisa, onde, em um lugar, ou em determinado espaço, num estilo. Eu vou ser feliz porque eu vou fazer do meu jeito, que eu sou, que Deus me criou. Então, é isto que é importante para você entender sobre a dinâmica dos dons espirituais. A dinâmica dos dons espirituais não é para você ou eu aparecermos como sendo espirituais, ou os melhores. Lembre-se que o ensino dos dons espirituais foi dado a uma igreja problemática, cheia de problemas. Havia problema de divisão, havia problema de imoralidade, havia problema nos cultos, problema de barulho nos cultos, problema dos dons nos cultos, o problema doutrinário, o problema de juízo, briga entre cristãos. Então era uma igreja problemática, não era uma igreja das melhores. Isto prova de que a nossa humanidade não impede que os dons sejam desenvolvidos, que as habilidades sejam usadas para a edificação da igreja. É evidente que com esta participação nossa no crescimento da igreja, da edificação, nós precisamos ter um bom testemunho. E quando nós pensamos com relação aos dons, devemos dizer que os dons indicam o que eu posso fazer e viver a vontade de Deus com satisfação. Então, essa senhora, esse irmão que me diz, pastor, o irmão quer me ver feliz, é isso. Ele estaria e vai estar exercendo os seus dons. E ele vai estar feliz, a igreja vai ser edificada, a igreja vai ter o prazer de ver pessoas trabalhando, não somente uma ou duas, mas muitas pessoas. Então, os dons indicam o que eu posso fazer e viver a vontade de Deus com satisfação. Porque não há dons certos ou errados. Todos eles são de Deus. Então, são verdadeiros, são os melhores, e não é superior um ou superior outro em termos de qualidade. A qualidade está que são dados por Deus. Talvez nos resultados podem ser diferentes, tá? Mas nós não podemos julgar as pessoas por causa dos seus dons, tá? Os dons foram dados por Deus, e por isso que Paulo lá em Corinto novamente diz que Deus dá prestígio aos membros menos considerados. Exatamente é isso que Paulo nos ensina, para não termos esse olhar de qualificar as pessoas pelo que fazem,
mas agradecer a Deus pelos dons que estas pessoas têm. Então, este é o primeiro elemento, os dons espirituais que você tem na sua vida. Seja um, dois, três ou quanto Deus lhe deu. Então, espero que esta aula tenha esclarecido sobre dons e vamos continuar pensando nos outros elementos que Deus deu e formou você. Nos vemos na próxima aula, então, e espero que esteja sendo edificante para você. Envie seu comentário, a sua palavra, a sua pergunta, entre em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em te ajudar para que a Igreja do Senhor Jesus, independente da denominação, mas que prega o Evangelho de Jesus, possa anunciar Cristo em todos os lugares. Que Deus te abençoe. Nos vemos então na próxima aula.